Pois é, esse é o programa The Gospel Songs, aqui da Rádio Record, que vai ao ar todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, e sempre com alguém da área da música, né? E hoje a gente está recebendo aqui o nosso querido Rogério de Castro, um grande contrabaixista aí que a gente viu aqui, já tocou com bastante gente, né? Tanto no meio evangélico também, como no meio secular, né? Queria até, a gente vai entrar nesse assunto aqui, Rogério, como é que você vê, né? Você que é um músico aí, pelo tudo que a gente já conversou aqui, né? Todos os discos que você participou, trilha de aí, de cinema, novelas, seriados, né? Como é que você vê essa questão do músico evangélico, do homem de Deus, tocar lá fora no meio secular? Que ainda há uma polêmica muito grande. Eu creio que você já deve ter passado por preconceito, ter sofrido muito preconceitos aí na sua caminhada, né? Como é que você vê isso aí? Eu, graças a Deus, as pessoas me têm um respeito assim, muito grande. Eu agradeço a Deus por isso, porque elas entendem que eu sou um cristão e um profissional ao mesmo tempo. Então, o meu cristianismo é inegociável. E a minha profissão também. Eu respeito muito a profissão, porque na questão da profissão, muito tem do que eu aprendi com Cristo. Meu caráter é forjado e é mantido por causa de Cristo. Logo, ele se estabeleceu a fazer o melhor como profissional. Se eu fosse médico, eu seria um bom médico. Se eu fosse mecânico, eu seria um bom mecânico. Como eu sou músico, eu penso em ser sempre um bom músico. Eu estudo, eu pratico horas a fio, eu pesquiso. E quando um profissional, ou mesmo um cantor secular, fala assim, eu precisava de um contrabaixo assim, será que o Rogério pode? Quando eu vou analisar a quem me chamou, se aquilo não ofende a minha fé, se aquilo não fala de um ato deliberado contra a minha fé, ou contra o meu Deus, e principalmente contra a caminhada de Jesus Cristo, eu gravo. E eu gravo por quê? Porque o profissional, ele tem que estar apto a realmente mostrar-se profissional, fazendo o seu melhor, e para aquela pessoa você é um testemunho vivo. Amém. É uma carta de Deus para aquela pessoa. Você pode ser um bom profissional em qualquer área, é claro, respeitando os seus limites daquilo que você acredita, sempre levando em consideração isso. Por exemplo, eu já tive um artista que começou, me chamou e eu fui tocar com ele, e de repente ele começou a colocar incensos no palco. Eu fui ao produtor e pedi para que ele tirasse os incensos, porque eu não acreditava naquilo, logo eu não precisava daquilo perto de mim. Ele falou, não, mas isso participa do show. Eu falei, então tá bom, se isso participa do show, eu não participo do show. O que acontece? Uma coisa não pode casar com a outra. Não dá, não existe. Então, Tim Maia foi uma pessoa que sempre me respeitou, Ângela Rorô, Elimar Santos e tantos outros. Todos eles me viram como um bom profissional e eu prestei o meu serviço como um bom profissional. Agora, o cristianismo ele emana de várias maneiras. Às vezes você pode estar com a Bíblia fechada. Às vezes você não precisa falar nada, mas a pessoa enxerga que em você existe uma seriedade, até como você presta o seu serviço. Testemunho, né? Você pode, até porque você né? não vai ser um dono de padaria que vai vender pão só para cristãos. Verdade. Você vai vender pão para também não cristãos. Então aprenda nesse quesito a que Jesus vai na frente, ele sim é o autor e consumador. Ele sim, ele que pode fazer as coisas, e não há nenhum mérito naquele que está ali à frente. Portanto, não há demérito. Não há nenhum demérito na pessoa que é o profissional. Eu acredito o seguinte, a pessoa realmente precisa dar intimidade com Deus para saber o que vai fazer. Porque tudo eu pergunto a Deus mesmo. Teve agora um convite para mim. E eu tive muita facilidade em dizer não. Muito obrigado, agradeço, mas não quero fazer. E a pessoa entendeu. E eu falei, poxa, que bom. Então, eu gosto disso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de música. Eu vejo com uma certa naturalidade a questão das pessoas às vezes estarem muito chateadas com o meio gospel, achando que isso se banalizou. O que se banalizou foi o evangelho. E isso às vezes acontece dentro da própria igreja. É verdade.
Às vezes você anda, vai até a esquina da igreja, você consegue evangelizar mais do que dentro da igreja. Eu não estou aqui lançando coisa, mas tem um bocado de gente falando muita besteira. E o evangelho é vivo, ele precisa produzir vida e não burburinho. Ele precisa produzir vida. Então, se alguém precisar de alguma coisa, consulte mais o evangelho, seja mais aberto a puxar pela vida da pessoa, porque o Jesus Cristo que nós conhecemos é aquele que sentou realmente na mesa daqueles que os seus discípulos disseram: não sou mais lá nessa casa, são cobradores de impostos, são horríveis, eu vou a esses. E os próprios discípulos também disseram, e eu não quero ser aqui um fora de contexto, eu não gosto disso, mas se você reparar bem, se fosse pelos discípulos, Jesus teria exterminado a Maria, né? E eu fico pensando nessas coisas, os nossos erros estão aí. E a gente precisa cada vez mais praticar a vida com Jesus. Verdade. E o músico que toca na igreja, você acha que o músico deve ter ali a sua recompensa? O que você vê? Eu acho que uma ajuda de custo para um músico numa igreja sempre foi um ato muito bom da parte do pastor, em reconhecer aquela pessoa não como um profissional ali dentro. Ele tem que entender que primeiro que ele está disposto a fazer aquilo. Logo ele está disposto a deixar sua família, logo ele está disposto a deixar de trabalhar, logo ele está disposto a ir em casa, ele está disposto, assim como o pastor está, a estar estudando a Bíblia, para trazer uma palavra. O músico também se predispõe, ele precisa estudar. E eu digo isso porque eu acredito num louvor de pessoas capacitadas não na técnica, na velocidade, nos seus conhecimentos intelectuais, mas sim no contexto de serem homens de Deus. Homens de Deus que querem fazer, através daquilo que eu penso do tempo de Salomão, você vai ver que são chamados. Deus faz o chamado. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Coloque isso, coloque isso aqui. Traga-me pessoas capacitadas. Traga-me luthiers, pessoas que fabricam instrumentos assim, assim, assim. Eu quero esta madeira. Então, a palavra de Deus é muito clara quando ela faz o chamado e quando ela capacita ao músico. Logo, a gente não quer chamar qualquer um para louvar. Todos podemos louvar. Então, vamos louvar na medida da excelência. Certo. Obrigado. Tá aí o nosso querido